conversar agora com o nosso repórter Vinícius Lemos, que está no Fórum de Uberlândia, onde acontece nesse momento o julgamento do rapaz que é acusado de ter matado a pequena Emanuele em um crime que chocou Uberlândia no ano passado. Vinícius Lemos, primeiramente, boa noite para você. Como é que está a movimentação aí? Esse julgamento já tem hora para acabar ou não? Olá, boa noite, Lu, boa noite a todos. Não tem hora para acabar. Nesse momento, inclusive, vai haver a réplica do promotor em relação a esse caso. O réu Leomar Matos Conceição, nesse momento, está sendo julgado aqui no salão do júri número 2 do Fórum de Uberlândia. Ele, como eu disse, ele está sendo julgado, o julgamento começou às 1 da tarde, não tem previsão ainda, viu, Lu? Apenas para a gente fazer um resumo, agora há pouco eu estava no intervalo, a gente, inclusive, para fazer essa entrada ao vivo, fazer essa fala com vocês, a gente precisa deixar o salão do júri para poder fazer daqui do corredor do fórum. Enfim, estava no intervalo, voltou. Nesse momento, o promotor vai ter o momento de fazer a réplica em relação ao caso. O julgamento começou às 1 da tarde. São 7 jurados nesse caso, fazendo esse julgamento, participando desse julgamento. Aqui a gente já teve pelo menos 4 testemunhas ouvidas durante o julgamento, entre elas a mãe da Emanuele, a Ângela, foi ouvida aqui no fórum em Uberlândia. Nesse momento ela deixou o local, ela não está aqui, mas ela foi ouvida mais cedo. O julgamento não tem prazo para terminar. Inclusive, a previsão inicial era de 10 horas, então isso deve se estender por bastante tempo, viu, Lu? Aqui a gente já teve, inclusive, a defesa e também a promotoria falando por 1h30 nessa questão do debate durante o julgamento do Leomar Matos da Conceição, que é réu no caso da morte da Emanuele Canuto, que morreu em fevereiro do ano passado, lá no bairro Tibere. Ela que, segundo o que ele relatou, teria caído do berço, mas a investigação da polícia mostrou que não teria sido exatamente isso que aconteceu. A gente volta com você, Lu. Ô Vini, você chegou a ver a Ângela aí, a mãe da Emanuele? Vocês conseguiram conversar com ela no momento que ela estava saindo? Como é que está a família da menina? Infelizmente não, Lu. No momento em que nós chegamos aqui, ela já tinha sido ouvida, nós não chegamos a conversar com ela. O que a gente sabe é que foi uma conversa obviamente muito triste, essa oitiva dela aqui durante o julgamento. Mas ela não concedeu entrevista, ela não estava aqui quando a gente chegou no local aqui no Fórum de Uberlândia. Bom, essas imagens que o pessoal de casa está acompanhando são os registros da chegada do Leomar aí no Fórum de Uberlândia, onde teve início esse processo, esse julgamento dele, né? O Leomar é esse que aparece aí nas imagens, sentado, minutos após a chegada dele ao fórum. Isso foi por volta de 1h da tarde, o momento em que começou esse julgamento. Ele aí que foi submetido a júri popular, chegou nesse veículo que vocês estão vendo agora. As nossas equipes acompanharam o momento da entrada dele no fórum, acompanharam toda a movimentação desde o início. Esse julgamento aí que tem uma previsão mínima de 10 horas para terminar, então ele vai se estender durante toda a noite. Assim como o Vinícius Lemos disse, boa parte das pessoas já foram ouvidas nesse processo. A mãe da Emanuele já foi ouvida, a Ângela, né? Na época do crime ela estava com 19 anos, até estava grávida. O Leomar aí sendo levado pela polícia militar, momento em que o julgamento estava prestes a começar. Ele ainda antes do julgamento começar teve uma oportunidade de conversar com o advogado de defesa dele, uns minutinhos. Mas a cobertura completa desse caso é daqui a pouquinho. Inclusive, vá lá para nossa página no Facebook, facebook.com/Cidade Alerta Minas. Comente na nossa transmissão ao vivo, porque eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Qual a condenação que esse homem merece? Ele aí que é o principal suspeito, único, na verdade, de ter cometido esse crime bárbaro que chocou a cidade de Uberlândia, chocou Minas Gerais. Esse crime que foi registrado em fevereiro do ano passado. Uma menina de 1 ano e 9 meses que teve a vida arrancada brutalmente. Uma situação que deixou todo mundo revoltado, que gerou uma comoção em todos nós. Então eu quero que você vá lá na nossa transmissão e acompanhe a cobertura desse caso que a gente vai começar a partir de agora. Gente, agora olha só, uma menina de 1 ano e 9 meses. Os vizinhos diziam que a Emanuele era uma criança feliz, doce. Ela vivia com a mãe, a Ângela, de 19 anos, e com um padrasto, o Leomar, de 20 anos. A Ângela e o Leomar namoravam há 7 meses e estavam morando juntos há 6 meses. Ela, inclusive, estava grávida dele. Parecia uma família tranquila, nada fora do normal. Mas o que ninguém podia imaginar é que a casa onde essa menina morava, no bairro Tibere,
seria palco de uma tragédia. No carnaval do ano passado, a mãe da Emanuele saiu para trabalhar e deixou a menina dormindo. Era um sábado e a creche não funcionava, por isso a bebê estava sob os cuidados do padrasto. Estavam só os dois na casa, mas assim que a Ângela chegou no trabalho, ela recebeu uma ligação. Era o Leomar dizendo que a Emanuele tinha caído do berço e estava desacordada. Até aí parecia só um acidente. O corpo de bombeiros foi acionado e assim que chegaram para socorrer a menina, perceberam que algo estava estranho. A Emanuele apresentava ferimentos graves que não seriam causados por uma simples queda. A menina não estava desmaiada, estava morta. A partir daí, a história ganhou capítulos assustadores que você vai acompanhar agora na reportagem de Vinícius Lemos. Leomar Matos da Conceição chegou ao Fórum de Uberlândia perto da 13h, na viatura do sistema prisional. Já no salão do júri, ele foi acompanhado pela Polícia Militar e teve uma última conversa com o advogado antes do início do julgamento. Nas 10 horas seguintes, de acordo com a previsão para a audiência, a tese a ser comprovada pelo defensor de Leomar Matos é que o cliente é inocente e que a morte da pequena Emanuele Souza Canuto teria sido causada por um espancamento no dia anterior. A mulher não estava com ele naquele momento, a mulher tinha ido trabalhar, só que tem que o espancamento se deu um dia antes. O espancamento foi na véspera e ela deve ter acontecido, apanhou tanto, alguém bateu tanto nessa menor que ela veio a falecer no outro dia. A tese da defesa se baseia em teorias de que a criança seria vítima de maus tratos. Inclusive, relatos de testemunhas garantiriam essa teoria. Todos os indícios que existem no processo, todas as testemunhas que foram ao processo, diz que os maus tratos partiam da mulher e não dele. Nenhuma testemunha, principalmente a mulher dele, nunca acusou ele que ele tivesse encostado a mão nessa menor. Então, tudo o depoimento, a nossa defesa baseia tão somente na negativa de autoria e, se Deus quiser, vamos provar em plenário que, inclusive, a mulher está presente, que ela vai ter que realmente falar se realmente foi o Leomar que matou ou se foi ela. Mas a família da mãe de Emanuele, Ângela Canuto, acredita que Leomar é mesmo o causador da morte da menina, que tinha apenas 1 ano e 9 meses. O pedido é apenas um. A todo tempo, né, nós esperamos por isso, né, que a justiça seja feita, né, foi uma morte muito bárbara, né, chocou muito a família, então a gente, né, não conseguiu engolir essa história ainda, sente muita falta da criança e esperamos que a justiça seja feita, né. Estamos aqui para dar apoio à mãe, né, a toda a família e a justiça será feita. Vocês não têm dúvidas em relação à autoria do crime? Não, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Leomar era padrasto de Emanuele. Ele foi preso ainda na unidade de atendimento integrado do bairro Tibere, local para onde a bebê foi levada pelo Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu em fevereiro do ano passado. A filha tá morta. E agora? Como é que vai ser? Calma. Vai ter que descobrir por que esse menino morreu. Ele, na ocasião, não soube explicar o que tinha acontecido. Disse apenas que a menina havia caído do berço e os ferimentos eram consequência do suposto acidente. Você matou ela? Como você matou ela? Nossa, por que você matou ela? Ela tem família, pra que você fez isso? Na Whiteberry foi atestada a morte da bebê, que estava em parada cardiorrespiratória no momento em que recebeu socorro. O bom acionou a gente e, segundo eles, era um caso de parada cardiorrespiratória de uma criança de aproximadamente 2 anos. E o estado em que a criança foi encontrada? Bom, chegando no local, a criança já não apresentava sinais vitais, ela estava com a temperatura corporal muito baixa e já apresentava um estado que a gente chama de midríase, que é quando a pupila já está dilatada. Sinais de ferimentos pelo corpo? Bom, a criança apresentava alguns hematomas na região assim, da barriga, somente isso, e alguns cortes na boca. A perícia comprovou que existiam hematomas pelo corpo de Emanuele, além de um afundamento na cabeça. O cenário dessa história trágica foi uma das casas dessa colônia aqui no bairro Tibere. A Ângela, mãe da bebê, conta que saiu de casa perto das 6 da manhã para trabalhar. Poucos minutos antes, ela disse para o companheiro que ele fizesse a mamadeira da filha assim que ela acordasse. A mãe só voltaria ao bairro com a notícia da morte
dessa bebê de 1 ano e 9 meses. Ela contou tudo isso em uma entrevista à repórter Tânia Costa. Durante os 6 meses que eu convivi com ele nunca chegou a judiar da menina, maltratar, nada. Ele também tem uma filha de 2 anos. Por isso que eu confiei, falei, não, jamais ele vai fazer isso com uma criança, sabendo que ele também tem uma filha de 2 anos. Você saiu para o trabalho antes das 6 da manhã? Isso, faltava umas 10 para 6, 10 minutinhos para 6, porque eu precisava chegar no meu serviço às 7 horas da manhã e como era um pouco longe, ainda até caminhando até a cabine para pegar o ônibus, eu fui caminhando e acordei ele, falei, já estou saindo para trabalhar, dei um beijo nele, falei, quando minha filha acordar, você faz a mamadeira e troca ela para mim. Você conferiu que ela estava dormindo quando você saiu, 10 para 6 da manhã? Conferi, ela estava até Ele estava descoberto, eu peguei o cobertorzinho, joguei nela, ainda dei um beijinho nela e saí. Normal, não tinha um hematoma, não tinha uma mancha, não tinha uma marca, não tinha nada. Minha filha estava inteirinha, dormindo. Em vários momentos da entrevista, Ângela chorou. Contou que veio para Uberlândia em janeiro do ano passado. Morava em São Paulo, no bairro Embu das Artes. E foi lá que namorou o pai de Emanuele. O pai de Emanuele mora em São Paulo. A Emanuele também não era registrado o nome dele, era registrado só no meu nome também. Ele sabe? Sabe. Que teve a filha com você? Sabe, ele sabe da existência, mas também nunca me ajudou em nada também. Me ajudou umas 2 vezes também só. Mas ele sabe a existência. No dia que eu estava no hospital, eu liguei para ele e falei que a menina estava morta. Se tinha como ele vir, mas ele também estava trabalhando, ele serve o exército também e não teve como vir. Já Leomar contou a própria versão durante as investigações da Polícia Civil. Ele disse que fez exatamente o que a mulher havia lhe pedido. Ele foi até a cozinha para fazer a mamadeira para Emanuele. No entanto, ele ouviu um barulho e voltou ao quarto. Lá, quando chegou, encontrou a bebê caída no chão. Só que essa versão nunca foi comprovada, até porque a perícia da Polícia Civil disse que as lesões que causaram a morte da Emanuele não poderiam ter sido causadas pela queda daquele berço que inclusive estava intacto. Não sei se ele tinha ódio pela minha filha, não sei, porque durante os 6 meses que eu convivi com ele nunca chegou a judiar da menina, maltratar, nada. Também no dia da morte da bebê, Tânia Costa esteve no quarto, onde ela foi encontrada. A Ângela, o Leomar e a Emanuele viviam aqui na casa há poucos meses e o relacionamento do casal também era recente, de acordo com informações de familiares. Nós estamos entrando no quarto da garotinha, um local cheio de lembranças. A menininha, que era considerada uma criança doce por vizinhos, por tios e por primos. Por toda parte, uma pequena lembrança dela. Agora, a polícia esteve no local e informou que não foram encontrados vestígios de acidente. Ângela estava grávida do segundo filho. O pai é Leomar. Hoje, a criança vive com a mãe. Ela chegou a ser presa, mas foi solta dias depois. O único indiciado foi mesmo Leomar no fim das investigações da Polícia Civil. E esse pesadelo da família de Emanuele pode chegar ao fim hoje no Fórum de Uberlândia. É muito difícil a gente acompanhar esse caso, a gente reviver outras histórias e a gente fica meio sem palavras. O estômago embrulha, o coração aperta e o sentimento que vocês de casa estão tendo, assim como das outras vezes, eu posso afirmar que aqui no estúdio eu também tenho. Eu chamei as pessoas para participarem do nosso programa na nossa transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/Cidade Alerta Minas, e muitas pessoas estão deixando as opiniões lá nos comentários. Se você não fez isso ainda, corre lá e deixa a sua opinião. E o que me chama a atenção, doutora, é como as pessoas querem que essa mãe também pague pelo crime. Porque, segundo elas, segundo os depoimentos e as opiniões aqui, ela também teria sido conivente com a história, porque em algum episódio ele deve ter demonstrado essa agressividade, ela acabou deixando passar batido. A gente acompanhou na matéria até o momento da prisão, o desespero dela ao ver que o marido está sendo levado. É um descontrole emocional dela também, né? Que é uma questão a gente vê assim um pouco também no olhar dela, não é um olhar de remorso. Nós profissionais entendemos um pouco da postura corporal. Quando ela vai falando um pouco da criança, ela não tem aquela questão do remorso, de se preocupar com a criança. O que a gente via ali, quando ia tocar no nome do Leomar, ela dava uma diferenciação na questão do olhar. Então a gente vê que tinha uma submissão, um amor doentio por esse homem.
A gente já vai falar sobre essa questão da análise ali da mãe que está envolvida nesse caso também, mas eu quero chamar o Vinícius Lemos, que está lá no Fórum de Uberlândia, acompanhando toda a movimentação e trazendo todas as informações em tempo real para a gente. Vinícius, a gente tem novidades aí? Como é que está a movimentação no Fórum? Pois é, Lu, a gente tem uma novidade que foi trazida aqui durante o julgamento que é interessante. A gente falava a respeito da questão da morte da criança, o que levou na verdade, criança não, a bebê, o que levou essa bebê à morte. E de acordo com o promotor, o que levou à morte, o laudo pericial mostrou que foi o rompimento da veia cava da Emanuele. Por conta disso, ela acabou morrendo. Essa veia cava se rompeu próximo ao abdômen. Ou seja, a gente tinha o ferimento na cabeça, que chama muita atenção. Quer dizer, esse ferimento poderia ser a causa da morte, mas não. E justamente por conta disso, o promotor está falando bastante em relação a isso. O promotor Diego Martins Aguilar, ele está citando muito essa questão, porque se ela tivesse sido ferida na noite anterior, como a defesa tem dito aqui durante o julgamento, ela não poderia ter sido encontrada morta no dia seguinte, com a morte muito recente. Na verdade, ela teria morrido muito antes, mas na verdade, o que acabou acontecendo foi essa morte por algum problema, por alguma questão que aconteceu ali, alguma agressão que levou ao rompimento dessa veia cava próximo ao abdômen. Essa veia cava que sai, inclusive, do coração, passa pelo abdômen, enfim. Dessa maneira, esse argumento da defesa tem sido muito questionado pela promotoria durante o julgamento. Nesse momento, inclusive, acontece a réplica do promotor. Ele está falando, ele tem 1 hora para falar, já falou por cerca de 30 minutos e aí trouxe essa questão que chamou a atenção de todos que estão acompanhando o julgamento do Leomar Matos Conceição. Lu. O Vinícius, ele está trazendo essas informações. Quando a gente fala que está acompanhando a movimentação, ele não pode entrar com câmera. As equipes são proibidas de transmitir o que está acontecendo dentro da sala onde está acontecendo o julgamento. O Vinícius está ali na porta do lado de fora, mas assim que ele desliga a câmera e o microfone, ele pode entrar, e é por isso que ele traz essas informações, tudo o que está sendo dito lá dentro. Agora, Vini, você que está aí, eu quero que você conte para o pessoal de casa quem são as pessoas que estão acompanhando esse julgamento. Se você consegue descrever para a gente o clima aí, porque a gente sabe que tem familiares da Ângela, né, familiares da Emanuele acompanhando tudo isso, mas tem familiares do Leomar também. Quem são as pessoas que estão aí até agora? Tem sim, Lu. Na verdade, nesse momento, principalmente os familiares do Leomar acompanham. A gente não sabe exatamente quem são esses familiares, mas a gente sabe que a família dele acompanha nesse momento. Inclusive, eles estão do lado direito, que é bem próximo ao lado do lado direito do salão do júri, que é o lado onde está o Leomar. Ele acompanha vestido com a roupa do sistema prisional aqui de Minas Gerais. Eles estão à direita, são alguns familiares. Já os familiares da Emanuele, os familiares da Ângela não estão aqui, Lu. Eles já deixaram o local. Inclusive, da primeira vez que nós nos falamos, eu dizia que a Ângela tinha sido ouvida e deixado o fora. Eles não estão aqui mais porque não quiseram acompanhar toda essa movimentação, porque não estava fazendo muito bem para eles, eles não estavam se sentindo bem. Então esses familiares deixaram o local, deixaram o salão do júri, não estão aqui acompanhando o julgamento. Inclusive, eles estavam sentados do outro lado, né, do salão, à esquerda. Mas nesse momento eles já deixaram o local. Ele, como eu disse, está do lado direito, o juiz continua no centro, na mesa, e também à esquerda estão os jurados. São 7 deles que vão acompanhar e eles sim vão decidir se o Leomar Matos Conceição é culpado ou inocente. Lu. Pois é, o Vinícius trouxe essas informações atualizadas para a gente sobre a causa da morte. E aí a polêmica agora gira em torno da linha traçada pela defesa do Leomar. A gente vai rever toda essa linha de investigação, essa linha de trabalho, na verdade, que foi traçada pelo advogado de defesa do Leomar, esse que é o principal suspeito de ter assassinado a menina Emanuele. E a gente vai rever agora, olha só. Todos os indícios que existem no processo, todas as testemunhas que foram ao processo, diz que os maus tratos partiam da mulher e não dele. Nenhuma testemunha, principalmente a mulher dele, nunca acusou ele que ele tivesse encostado a mão nessa menor. Então, tudo o depoimento, a nossa defesa baseia tão somente na negativa de autoria e, se Deus quiser, vamos provar em plenário que, inclusive, a mulher está presente, que ela vai ter que realmente falar se realmente foi o Leomar que matou ou se foi ela.
O processo aí de julgamento do Leomar continua, vai se estender pelas próximas horas, mas olha só, muitas pessoas levantando, né, a questão de que a mãe também deveria responder judicialmente pelo crime. E na época do crime, isso ainda foi mais forte. A repórter Tânia Costa conversou com um vizinho logo depois da morte da Emanuele e falou sobre o que ele achava da relação do casal com a pequena Emanuele. A gente vai relembrar isso agora. O caso da garotinha repercutiu na vizinhança. Este homem conta que brincou com Emanuele na véspera. No dia seguinte, a tristeza. Brincando, uma menina doce. O ano de tarde mesmo ainda brinquei muito com ela aqui. E o casal também era ótimas pessoas. A mulher mostrava que nunca ia acontecer uma coisa dessa, né? Pois é, o depoimento desse vizinho foi um dos tantos que foram colhidos na época, né? Foram versões que foram levantadas durante todo esse processo de investigação e muitas pessoas ali da região, inclusive, alegaram que a mãe agredia constantemente a Emanuele. A polícia colocou tudo isso na ocorrência, em todo o processo, acredito que foi investigado. Se não aconteceu nada até agora, o trabalho da polícia ali deve ter sido feito, pelo menos a gente acredita nisso. Mas o apelo social é de que essa mãe também seja punida. E é um sentimento natural, né? As pessoas querem que todas as partes sejam punidas pelo caso, tendo em vista de que o bem-estar da criança é sempre responsabilidade das duas pessoas que estão com a tutela dela. É como se fosse instinto, né? É o consciente coletivo protegendo um ser que não tinha proteção nenhuma diante de vários relatos familiares, né? Assim, das questões dos vizinhos. O que eu vou ressaltar aqui agora, Luciana, é assim, ó, criança, ela tem aquele cuidado que ela te exige 24 horas de cuidado. É exigência emocional, de aprendizagem, de reflexo e de atenção. Eu falo, nem todo mundo nasceu para ser pai e ser mãe. Não precisa vir para querer, eu tenho que cumprir um papel. Não. Se você percebe que você não tem essa condição, porque eu falo que não tem manual de instrução, é assim que eu rasgo o verbo com os pais e falo. Porque a criança está ali, ela vai ser o seu espelho, o seu reflexo. Ela vem com uma tábua rasa, ela vai aprender. Então, se você vai ser pai, ser mãe, dê o seu melhor para ela. Se você não tem o seu melhor, vai buscar ajuda. Se você está percebendo que não dá conta, busque ajuda. Né? No caso, como a senhora fala que durante 6 meses de relacionamento ela não observou nenhum comportamento, é falho. Há indícios, sim, de alguma palavra, às vezes algum olhar. Às vezes, por ela estar apaixonada, ela não foi percebendo alguns sinais que ele foi dando. Um ponto que foi levantado aqui é a rapidez com que esse relacionamento se firmou. Eles estavam juntos há 7 meses, namoravam há 7 meses, moravam junto durante 6 e ela, inclusive, grávida durante 6. Essa rápida aproximação também, não especificamente do caso da Emanuele, mas quando a gente fala num todo... Das carências, né? É para suprir carência, mas é aí que mora o risco também, né? Da gente não conhecer de fato a pessoa que estamos colocando dentro da nossa própria casa. Não tem aquela questão familiar de observação do família. Eu falo, um bom filho vai ser um bom marido, uma boa filha vai ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então, como você começou o programa aqui hoje, cuidado com quem você coloca seus filhos perto. Né? É o ponto principal. É o ponto principal. E outro ponto principal, preste atenção no seu filho. É como se fosse uma plantinha, ele precisa ser regado, cuidado e amado. E a gente prestar atenção do quem está no nosso lado. Aí que a senhora chegou no ponto que eu queria. A gente fala muito da empatia, né? Daquela questão de conviver em sociedade, onde comunidade é viver um tomando conta do outro, não tomando conta da vida, mas zelando pelo bem-estar. Muitos depoimentos, muitos relatos de que essa criança era agredida constantemente, mas de fato nenhuma comunicação aos órgãos responsáveis. Isso pode ter sido uma falha imensa, né? A população precisa aprender que zelar pelo bem-estar da criança é responsabilidade dos pais, mas se algo estiver errado, ela pode interferir. Isso, é o que a gente fala, mas aí entra outros parâmetros, né? O medo, não sabe quem é essa família, que vai tendo aqueles acuamentos sociais, né? Se eu vou denunciar, depois vai fazer algum mal contra a minha família. Só que nós estamos chegando também num fator de adoecimento da sociedade, é a frieza. Não é comigo, então? Não é filho meu. Não tem nada a ver comigo, vou caçar problema pra mim, por quê? Né? Mas você está sendo omisso. Nós temos o ECA, que está aí vigorando há algumas décadas, que é de proteção a essa criança. E aí a omissão tem como consequência fins trágicos como esse. Que poderia ter sido poupado tantas e tantas vidas. Você fala de 30, mas a cada 1 hora, 5 casos de agressão são registrados. São índices altíssimos. Hoje, antes do julgamento começar, as nossas equipes estão acompanhando essa movimentação desde cedo. E antes desse julgamento começar, a tia
da Emanuele conversou com a nossa equipe e a gente vai acompanhar o depoimento dela agora. Todo tempo, né, nós espera por isso, né, que a justiça seja feita, né, foi uma morte muito bárbara, né, chocou muito a família, então a gente, né, não conseguiu engolir essa história ainda, sente muita falta da criança e esperamos que a justiça seja feita, né, estamos aqui para dar apoio à mãe, né, a toda a família e a justiça será feita. Vocês não têm dúvidas em relação à autoria do crime? Não, eu não tenho dúvida não tenho dúvida. É uma família que agora se uniu na dor para punir o responsável por isso, né? Isso a gente acompanha, consegue ver que eles não vão deixar essa história passar barato, pelo menos não pro lado do padrasto, né? Vão acompanhar esse julgamento. A minha pergunta de inteligência é: que dor é essa, né? A dor do remorso, a dor de poder ter acudido a tempo, a dor de ter amparado essa mãe, né? Porque a questão agora do lado familiar vai pressionar a questão do Leomar, né? Então vai todo mundo voltar para ele, mas essa mãe, pelos comportamentos, ela foi omissa também. E aí a questão da frieza do Leomar, até de acompanhar a criança no primeiro atendimento, no dia do crime, demonstra total frieza desse homem, né? Realmente é um caso de doença completa. De doença, se a gente for poder avaliar, um pouco de psicopatia também, né? Que liga ele, inclusive, coloca no mesmo nível do pai que matou o filho e o padrasto, no caso do Espírito Santo, né? São as crianças, né? Lá com relação ao acobertamento da mãe, sim. São crimes elaborados. São simulações, são seduções, são premeditações, não tem ansiedade. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto com a doutora, porque esses desdobramentos são incontáveis. A gente está falando do caso da Emanuele, então vamos lá para o Vinícius Lemos, que está ao vivo com a gente, acompanhando a movimentação do fórum e trazendo as últimas informações. Vinícius, o julgamento se estende aí, não tem hora para acabar, né? Exatamente, Lu. Já são 6 horas de julgamento praticamente, né? E nesse momento o advogado voltou a falar nessa fase de debates. A expectativa é que após essa fase, isso seja, na verdade, a fala do advogado, a promotoria também faça ali as últimas falas e a partir daí vem a parte de deliberação do júri. O júri vai deliberar e a partir daí a gente pode ter já nas próximas horas, em relação à sentença desse caso. O júri vai fazer o debate, são 7 jurados e a partir daí eles decidem se o Leomar é culpado ou não. Ele que é julgado pelo crime de homicídio. E a partir daí também, a partir da decisão dos jurados, a gente sabe qual vai ser a sentença, que aí sim o juiz que está presidindo essa audiência, Everton Rancoleta, vai poder falar a respeito dessa situação. Por enquanto a gente vai acompanhar aqui, trazer as informações assim que tiver todo o detalhe, tudo o que for deliberado aqui. Lu. Zé Vinícius Lemos, apostos lá no Fórum de Uberlândia, onde acontece nesse momento o julgamento do Leomar. Esse rapaz de camiseta vermelha que você acompanha nas imagens. A gente está vendo ali que foi o momento em que ele chegou no fórum, no início da tarde. A doutora está aqui comigo, a doutora Carol Figueiredo, e a gente estava conversando antes sobre a questão da mãe. Mas a gente analisando assim, os psicólogos estão preparados para fazer essa leitura das pessoas, né? Eles estudam para isso, existem vários, como se fosse um manual, né? E o que a gente consegue analisar do Leomar agora, doutora? Porque naquele primeiro momento ali, ele só aparece cabisbaixo, mas também não demonstra qualquer reação. Ele pode estar tentando causar no júri ou na população uma sensação de arrependimento, né? De remorso, para tentar pegar uma pena mais branda, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Está tentando ali mobilizar, né? Está tentando mobilizar o júri, a população, mas com certeza dentro da mente dele passa passo a passo do que aconteceu. Esse tipo de comportamento, na verdade, de chegar com esse olhar baixo, de se fazer de manso, é muito comum nesses casos, também, né? Pode ser um comportamento de manipulação, de sedução, né? Se for uma mente que a gente acha que não é saudável pelos comportamentos, pode ser de a gente vê aqui, ó, ele né? evitou o contato visual com todo mundo. Ele entra de cabeça baixa, durante todo, na verdade, o processo foi assim, né? Ele chega entrando de cabeça baixa, logo se dirige ali encaminhado pelos policiais militares para o lugar onde ele ficou, está até agora. Ele está sendo observado pela sociedade. Né? Pois é, vamos deixar rodando a imagem, porque essa imagem aqui mostra muito o comportamento dele. Olha só, ele chega cabisbaixo,
Tudo bem que ele não pode conversar com ninguém, mas ele não mantém nenhum contato visual, ele não tem esse ímpeto, essa coisa de olhar para cima para ver quem é que está no salão do júri. Isso não aconteceu. E sabendo que todos os olhos nesse momento estão em cima dele, para né? ele, né? E já passa nele o sentimento de que há condenação, né? Vai ter que lidar com as consequências agora de um crime. E por mais que ele tente se fazer desse comportamento, né, se esconder atrás desse comportamento, existem provas periciais que... Isso, né, como o seu repórter trouxe aqui ao vivo para nós, né, um rompimento da veia cava. Imagina o sofrimento dessa criança, né, com essas pancadas, às vezes a gritaria, o que não comovia na cabeça dessa pessoa que estava ali fazendo a possibilidade desse crime. Né? Pois é, essa imagem aqui foi do início da tarde, por volta de 1h da tarde, quando o Leomar entrou no Fórum de Uberlândia. Eu quero falar com o Vinícius de novo, porque o Vinícius está acompanhando a movimentação lá de dentro do salão. Ele está tendo a oportunidade de acompanhar todo esse processo, logicamente sem as câmeras e sem o microfone. Mas, Vini, o padrasto, o Leomar, ele continua com esse olhar baixo, ele evita contato visual com as pessoas, ou agora ele já consegue encarar alguém? O tempo todo dessa forma, viu, Lu? Ele mantém a cabeça baixa, não olha diretamente para ninguém. Pelo menos o tempo em que eu estive dentro do salão do júri, ele não mantém contato com ninguém. Ele apenas mantém o olhar baixo enquanto todo o julgamento procede. Inclusive, durante a fase de debates, o pessoal ouviu o áudio da oitiva dele durante a fase de investigação, e aqui foi repetida essa oitiva, e ele também não levantou a cabeça, se manteve cabisbaixo o tempo todo, não manteve contato com ninguém. Apenas em momentos esporádicos, obviamente, ele gira a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, mas especificamente, a maior parte do tempo, de cabeça baixa. É um criminoso que sabe que o fim dele, o fim dessa situação toda está chegando perto, porque ele vai acabar sendo condenado ali, é o que tudo indica, né? E também a gente vê que é uma posição de piedade, né? Eu errei, né? Vou passar por uma condenação, mas, por favor, tentam me aceitar, né? É tentar gerar uma comoção no júri. Isso. Mas a gente sabe que a parte envolvida foi uma criança, né? E aí, quando é criança, isso mexe muito com as nossas constituições emocionais. Gera uma comoção maior, toda aquela a preocupação das pessoas envolvidas nisso. Eu acho que a senhora deixou bem claro que a sociedade está doente, que nós precisamos abrir os olhos e buscar tratamento. Isso, de que, por exemplo, a nossa sociedade, o nosso município possa mexer com saúde, medidas de saúde públicas, né, para tentar alcançar aquelas pessoas que estão precisando mesmo de um tratamento psicológico. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Luciano. Um prazer estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Uma boa noite para a senhora.